Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje a gente vai mergulhar em mais um tema da escola sabatina que não dá para a gente passar batido. Você sabe, o tema desse trimestre é o amor e a justiça de Deus, e o título do episódio de hoje é O amor de Deus pela justiça. Deus ama a justiça. Eu já aviso você que essa conversa vai mexer com muita coisa que a gente acredita sobre Deus. A gente acredita sobre o mundo, sobre o sofrimento, muitos paradigmas que a gente tem vão ser trabalhados aqui hoje. E você já parou para pensar como é que as pessoas elas enxergavam os deuses lá no passado, nas civilizações antigas? Lá no mundo antigo, os deuses eles eram meio que uma mistura de capricho e terror. Eles eram deuses inconstantes, vingativos e muitas vezes eles exigiam coisas absurdas, como até o sacrifício de crianças. E o pior é que ninguém tinha garantia de nada. Você podia se esforçar ao máximo para agradar esses deuses e mesmo assim você poderia acabar na pior sem absolutamente nenhum dos seus desejos atendidos. Você imagina viver com essa insegurança? Que tipo de relacionamento você teria com deuses desse tipo? Agora, olha o contraste. O Deus da Bíblia, ele é completamente diferente desses outros deuses. Ele se importa com a dor, ele se importa com a injustiça, ele se importa com os oprimidos. Ele não é um Deus que fica em silêncio diante do sofrimento humano, muito pelo contrário, a própria essência do seu governo é a justiça. E aí já dá para a gente perceber que a gente não está falando aqui de uma justiça fria, de uma justiça da letra da lei, né, daquele balanço de martelo de um tribunal, mas de algo muito maior. Quando a Bíblia fala da justiça de Deus, ela está falando de uma justiça que nasce do seu caráter, ou seja, a justiça de Deus nasce do amor. Mas espera aí, se Deus ele ama a justiça e ele odeia a maldade, por que, que o mundo ele ainda está cheio de sofrimento, de injustiça? Por que, que tanta coisa errada continua acontecendo? Será que Deus, por mais que ele ame a justiça, na verdade ele perdeu o controle? Será que ele não se importa tanto assim a ponto de interferir? Ou será que a gente está enxergando a justiça dele do jeito errado? Vamos continuar nessa jornada e descobrir juntos. Vamos lá? Antes da gente continuar na nossa missão aqui de explorar o tema da lição da Escola Sabatina dessa semana, eu já peço para você que deixe o seu like nesse vídeo, porque assim você ajuda a gente para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas que, assim como você, também querem entender melhor o caráter de Deus. E se você está chegando aqui agora, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou você já acompanha o Cristãos Cansados, nosso pontapé da lição aqui semanalmente, mas ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal, porque aí cada vez que sair um vídeo novo, você já fica sabendo. E eu prometo para você que esse ano a gente vai ter mais conteúdo, além da lição da Escola Sabatina, e né, o retorno em breve das nossas aulas de teologia bíblica. A gente vai agora para os profetas menores, acabamos de acabar um estudo sobre o livro do profeta Daniel. Se você não assistiu, aqui na descrição desse vídeo você encontra a playlist para esses estudos, não só de Daniel, mas de todo o Antigo Testamento até Daniel, né? E agora, nas semanas seguintes, a partir do final de fevereiro, comecinho de março, a gente vai retomar o final do Antigo Testamento, que é os livros dos profetas menores. E no segundo semestre desse ano, nós vamos inaugurar o estudo do Novo Testamento. Tá um estudo incrível, muito legal mesmo, para você que quer se aprofundar e aprender a estudar as Escrituras de um jeito mais legal, mais dinâmico, mais profundo, enxergando a Bíblia como uma história só sobre Deus. Você é meu convidado. Se inscreve no canal, porque aí você não perde nenhum conteúdo extra que você talvez não ficaria sabendo, né? Porque o YouTube ele tá sempre jogando vídeos aí no seu feed e você às vezes não vai ficar sabendo, a não ser que você esteja inscrito e com a notificação assinada. Ali aquele sininho que aparece quando você clica em se inscrever. Tá certo? Então, vamos voltar agora para nossa conversa. E a gente começou esse vídeo com uma pergunta que é uma pergunta bastante incômoda. E uma pergunta que muita gente se faz. Se Deus ele de fato ama a justiça, se Deus ele ama que as coisas estejam corretas, se ele é um Deus justo e amoroso, por que que o mundo ainda parece ser um lugar tão injusto? Será que de fato a justiça é algo com que Deus realmente se importa?
A Bíblia ela tem algo muito forte para nos ensinar sobre esse assunto. Quando a gente abre lá nos Salmos, especialmente no Salmo 33, no verso 5, olha só o que está escrito lá. Lá diz que Deus ama a justiça e ele ama o direito, e que a terra está cheia do seu amor. Você percebe aqui como é que o salmista constrói a ideia de que as duas coisas, amor e justiça, elas caminham juntas. Amor e justiça não são algo oposto um ao outro, não são coisas opostas. Elas não são nem forças que se equilibram ali, né? Como se Deus ele precisasse pesar na mão de um lado para compensar ali o outro. Não. O amor de Deus é justo e a justiça dele é amorosa. São coisas indivisíveis. Mas aí talvez você esteja se perguntando como é que isso funciona na prática. E o Salmo 85, verso 10 ajuda a gente dizendo que a misericórdia e a verdade são coisas que se encontram e a justiça e a paz se beijam. Cara, é muito bonito como os poetas do Antigo Testamento, eles constroem esses paralelos. Você já imaginou justiça e paz abraçadas e se beijando? Não é a justiça aqui do cada um recebendo o que merece como uma punição ou uma vingança, mas uma justiça que busca restaurar, curar, consertar aquilo que foi quebrado. É por isso que a justiça e a misericórdia, a justiça e a graça, elas se encontram, se abraçam e se beijam. Elas estão num relacionamento mútuo. Então, a justiça que Deus busca instaurar no mundo é uma justiça restaurativa. Deus ele não apenas ama a justiça. Lá em Isaías 61, verso 8, diz que ele odeia a injustiça. Isso significa que ele não é indiferente ao mal que está ocorrendo no mundo. Ele vê, por exemplo, quando um pobre está sendo explorado, quando um inocente está sofrendo, ele vê quando a maldade prevalece, porque ele se importa genuinamente. Só que se Deus ama tanto assim a justiça, o que ele espera de nós, seres humanos, já que ele nos criou para ser sua imagem? E um dos meus versos preferidos no Antigo Testamento, né, que resume muito bem a intenção de Deus para a humanidade, está lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8. E lá o profeta ele responde sem rodeios. Ele, né, Deus, ele declarou o que ele espera de ti, ó homem, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você caminhe, que você ande humildemente ao lado do seu Deus. Bonito, né? Ame a misericórdia, pratique a justiça e caminhe em humildade diante de Deus, querendo aprender dele, querendo imitá-lo a cada passo. Só que, vamos ser sinceros aqui, quando a gente fala da justiça humana, a gente está falando de uma justiça falha, porque nós somos seres falhos por causa do pecado. Nós, seres humanos, tendemos a confundir justiça com vingança, né? A gente sente aquele prazer, aquela satisfação quando a gente está vendo um filme onde alguém que fez algo errado sofre no final, recebe uma vingança, né? A gente tem a alma lavada. Por quê? Porque a gente troca justiça com merecimento, com punição. Só que a justiça de Deus, ela não funciona desse jeito. Você já reparou que na Bíblia o julgamento de Deus é sempre um motivo, por exemplo, de alegria para os justos? Eles clamam pela justiça divina. Por quê? Porque quando Deus ele age, ele não está apenas punindo o mal como uma forma de vingança. Ele está endireitando as coisas, trazendo restauração para que as coisas fiquem do jeito que elas deveriam estar. Só que aí vem uma outra grande pergunta. Se a justiça humana, ela tantas vezes é falha, vingativa, mesquinha, como é que nós podemos confiar que a justiça de Deus é diferente da nossa, que a justiça de Deus ela nunca erra? Porque a nossa referência de justiça ela é totalmente distorcida. A gente olha para o mundo e o que a gente vê é simplesmente as coisas de um jeito todo errado. É injustiça, é desbalanço, é desigualdade, né? E aí às vezes bate aquela dúvida: será que Deus realmente está no controle de tudo? Mas olha o que a Bíblia diz pra gente sobre Deus. Lá em Deuteronômio 32, verso 4, já começa declarando que as suas obras elas são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Ou seja, Deus ele não apenas gosta da justiça, ama a justiça, ele é justiça. A justiça perfeita é baseada no caráter, é baseada em quem ele é. Deus ele não comete erros, ele é perfeito. Por quê? Porque Deus não age por impulso assim como os seres humanos. Ele não muda de ideia porque ele estava enganado. Tudo que ele faz é certo, é ao ponto, é completamente perfeito. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de justiça.
Porque muitas vezes a gente enxerga o julgamento de Deus com medo, né, como se ele estivesse ali observando a gente, só esperando aquele momento que a gente vai pisar fora da linha para poder nos condenar. Como se Deus fosse esse policial cósmico, só esperando a gente furar o sinal vermelho para poder ir punir a gente, aplicar uma multa cósmica, né? Só que a Bíblia apresenta um outro quadro a respeito de Deus. Salmo 9, versos 7 e 8 diz que Deus ele julga o mundo com justiça e ele governa os povos com retidão. Ou seja, ninguém é tratado com parcialidade. Deus ele não tem favoritos, ou ele não trata um de um jeito e o outro de outro, baseado em perspectivas mesquinhas ou desiguais. Ninguém é enganado, ninguém é passado para trás, ele não faz perguntas ou provas capciosas para a gente escorregar na banana e acabar cometendo um deslize para ele ir lá e punir a gente. Não. Ninguém recebe menos do que deveria e ninguém recebe mais do que merece. O problema é que a gente associa justiça com punição, com vingança. Só que a justiça de Deus, ela também é uma forma de proteção. Por quê? Porque Deus vê cada lágrima derramada. Ele vê cada injustiça que está sendo sofrida aqui nesse mundo e ele garante que nada disso está sendo ignorado. Ele vê tudo, ele percebe tudo e ele vai trabalhar para que essas coisas sejam corrigidas. Às vezes não no tempo que nós seres humanos esperamos, né? Mas em um parâmetro maior, ele sabe de cada coisa e ele está trabalhando para que tudo seja restaurado. Nada disso está sendo ignorado. E se ainda houver alguma dúvida, né? Olha o que esse salmo aqui, o Salmo 145, versos 9 a 17 dizem. Eles dizem, né, o salmo diz, o salmista diz que Deus ele é bondoso para com todos, não só para os bons, mas também para os maus. Ele trata a todos com imparcialidade, a sua compaixão ela se estende sobre tudo o que ele faz. Todas as suas obras são justas e perfeitas. E isso deveria mudar toda a nossa visão a respeito do julgamento dele, da sua justiça, ou do exercimento da sua justiça, porque isso significa que Deus ele está sempre trabalhando para o bem do mundo, para o bem daqueles que o amam e para o bem da sua criação. Mesmo quando a gente não entende, a gente pode confiar que o seu propósito é um propósito de restauração. Não é um propósito simplesmente de castigo, de punição, mas de restaurar aquilo que lá no começo da criação ele chamou de bom. Só que aí vamos voltar aqui para a nossa primeira pergunta, que é aquela pergunta espinhosa que tem assombrado tantos e tantos filósofos e teólogos e bons cristãos ao longo dos séculos, e é uma pergunta que a gente vai voltar nela nas próximas lições, então a gente vai explorar cada vez mais essa pergunta. Pode até parecer meio repetitivo, mas é uma pergunta muito profunda, muito espinhosa, então a gente vai ter que voltar nela vez após vez, de diferentes ângulos, diferentes abordagens, mas qual que é a pergunta aqui que abriu a nossa discussão hoje? Se Deus ele é tão justo, se Deus ele é tão bom, por que é que às vezes ele parece demorar tanto para agir? Parece que ele não tem controle sobre o seu mundo, sobre a sua criação. Por que que o mal ainda tem espaço nesse mundo? A gente olha para os noticiários, é ou não é verdade? Você assiste, você liga a TV aí, você coloca no jornal ou você está lá nas redes sociais, os vídeos que aparecem para você são o quê? Tragédia atrás de tragédia, injustiças, mal, calamidades acontecendo todos os dias, né? Guerras, injustiças, dor, doença, morte. E a pergunta continua martelando na nossa cabeça. Se Deus é justo, por que que ele não acaba simplesmente com tudo isso de uma vez por todas? Será que ele está esperando alguma coisa? Será que ele está incapacitado de agir? E uma das coisas que a Bíblia mostra é que essa não é uma questão nova. Essa não é uma pergunta que surgiu nas redes sociais ou que é uma modinha dos ateus do século XXI. Isso são perguntas, né? Essas são perguntas que os próprios profetas, os próprios salmistas lá no Antigo Testamento já estavam batalhando. Por exemplo, o profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 2, ele já reclama diante de Deus, falando: Olha, Senhor, até quando nós vamos clamar por socorro sem que o Senhor ouça? Até quando a gente vai gritar, Senhor, Senhor, ajuda, e o Senhor não vai responder? Isso é lá atrás, muito antes do exílio babilônico, só que parece que a gente está falando de hoje, né? Parece que a gente está desabafando com frases que você ouve na boca das pessoas hoje. E olha só, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro ele vai explicar que não é que Deus está demorando para agir, ele simplesmente está sendo paciente. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Se Deus ele age impulsivamente, simplesmente para destruir todo o mal agora, sem trabalhar na sua restauração como um dos aspectos da sua justiça, quantas pessoas vão se perder porque ainda o coração delas não foi transformado? E isso às vezes pode incluir eu e você. A gente acha que está do lado certo, mas pense bem nas suas atitudes. Quantas vezes você foi injusto com alguém? Quantas vezes você foi motivo de tropeço na vida de outra pessoa? Né? Parece que a gente quer enganar a nossa consciência, mas lembre-se, Deus ele vê cada injustiça, ele vê cada mal proferido, ele vê cada ato de indisciplina, cada ato de egoísmo, de opressão. E a gente acha que quando somos nós que fazemos, não é tão ruim assim, mas quando é o outro que faz, é o fim do mundo. E a gente se compara as nossas ações com as tragédias do mundo numa escala gigantesca, a gente fala, eu não sou tão ruim assim. Mas se Deus realmente fosse nos julgar com um parâmetro perfeito da sua régua moral totalmente perfeita e santa, será que nós passaríamos nesse teste? Isso porque nós o conhecemos, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o caráter de Deus e ainda assim nós somos do jeito que somos. Quanto mais a gente poderia dizer das outras pessoas que não tiveram a chance ainda de conhecer a Deus de forma um pouco mais pessoal e profunda. Então veja, Deus ele conhece a dor do ser humano, ele conhece as nossas injustiças, ele está ciente de tudo isso, mas ele não está tipo impassivo em relação a isso. Ele já decretou que toda essa injustiça vai ter um fim. Só que o que Pedro diz é que ele está esperando o momento certo, né, para que ele exerça sua justiça, e será uma justiça clara para todos, para que todos possam entender o que de fato ele está fazendo, né? Só que isso levanta uma outra questão para a gente. Se Deus ele reluta em destruir, se Deus ele reluta em agir com a sua justiça de uma forma plena e definitiva, isso talvez não signifique que ele também pode mudar de ideia. Essa é uma outra questão que a gente vê na Bíblia, né? A gente ouve muito que Deus ele é imutável, né? Deus não muda. A gente usa isso como argumento, por exemplo, para falar da imutabilidade da lei. E, assim, que ele nunca muda, isso é verdade. Números 23, verso 19, diz que de forma bem clara, Deus ele não é como os seres humanos, né? Que mentem, que voltam atrás na sua palavra. Deus ele mantém sua palavra, ele é imutável, né? O que ele promete, ele cumpre. Só que então como é que a gente pode entender textos como o de Êxodo 32, versos 7 a 14, onde Deus ele considera o que ia fazer, pensa novamente, reconsidera de fato as suas ações, né? Lembra aquele episódio lá do bezerro de ouro? Deus ele diz que vai punir Israel de um jeito, só que aí Moisés vai lá e intercede, e a Bíblia diz pra gente que Deus mudou de ideia e não destruiu o povo. O que isso significa? Significa que Deus ele é volúvel, que ele muda de ideia assim facilmente, que ele não está firme nos seus propósitos, ele não tem uma ideia clara do que ele quer fazer, então ele vai lá, muda de ideia, volta atrás, como um ser humano indeciso. Será que ele pode ser convencido a fazer algo de uma forma diferente? E a resposta para isso é não. Como assim não? O texto acabou de falar. Veja, o que esses textos eles mostram pra gente é que Deus ele não muda quando a gente está falando do seu caráter. O seu caráter é imutável. Ele não age de forma diferente em relação a quem ele é na sua essência. Só que a forma como ele interage com a humanidade é sempre uma forma real e dinâmica. Isso significa que ele não é um juiz frio ali na letra da lei, né, aplicando sentenças automáticas como se fosse uma inteligência artificial que só consegue pegar os dados e processar sem analisar um contexto. Deus ele escuta, ele vê, ele responde, ele interage e ele leva em conta as escolhas humanas. Tem um capítulo muito interessante lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, versos 1 a 10, onde isso é explicado de uma forma muito clara, né? Deus ele se apresenta como um oleiro moldando o barro. E ele diz que, por exemplo, se um povo a quem Deus decretou o juízo, né, ele decretou que ele vai destruir ou punir esse povo, mas aí em determinado momento esse povo se arrepende e se afasta do mal. Deus ele disse que vai reter o juízo. Aquela punição que ele decretou que daria, ele não vai dar mais. Por outro lado, se um povo a quem ele decretou bênçãos, cuidado, né, como o caso de Israel, mas esse povo continua insistindo no erro, continua sendo rebelde, continua sendo um povo opressor, injusto, né, rebelde, ele diz que vai permitir as consequências que ele estava protegendo aquele povo de receber. Veja, a relação de Deus conosco não é uma relação estática,
é uma relação viva que se molda de acordo com as circunstâncias. Deus ele não é impassivo. E a sua justiça justamente vem do seu amor, que é um amor relacional. Portanto, de acordo com o nosso relacionamento com ele, ele vai levar isso em consideração para que os seus planos sejam moldados de acordo com isso. A gente vai falar um pouco mais disso em outras edições, mas o que a gente consegue ver é um Deus maravilhoso, um Deus que não ignora quem nós somos e a nossa condição e o nosso contexto, né? Isso significa que Deus ele não está distante, lá num céu etéreo, sem saber o que está acontecendo conosco, apenas observando de longe, né? Não, ele é um Deus que se envolve, ele é um Deus que responde a tudo que está acontecendo no mundo. Mas ele faz isso sem nunca abrir mão da sua justiça. Ele não abre mão de quem ele é, e ele é amor. Mas sim, ele se adapta ao nosso ritmo, ele leva tudo em contexto, mas tudo isso sem perder a essência de quem ele é. E quando a gente começa a entender isso, muda totalmente a nossa visão sobre como Deus lida com a humanidade. Só que isso vai levantar uma outra questão. E assim, você percebe que quanto mais você vai cavando, mais terra você vai encontrando para continuar cavando, né? São questões assim que a gente só está arranhando a superfície, mas é algo muito profundo. Mas qual que é uma outra questão que a gente pode ver dentro de toda essa discussão? Se de fato Deus ele se relaciona conosco de uma maneira dinâmica, como eu acabei de explicar, até que ponto ele pode mudar a sua forma de agir sem mudar de fato quem ele é, já que o que muda são suas ações, mas não a sua essência, o seu caráter. E a resposta está no próprio caráter dele. Lá em Deuteronômio 7:9, Moisés afirma que Deus ele é fiel e ele mantém a sua aliança, o seu acordo com a humanidade por 1000 gerações. E 1000 aqui, assim, é só para dizer, né, constantemente, para sempre. A gente não conta 1000 gerações. Né? É uma coisa que a gente perde de vista. Você não sabe nem quem é que seu tataravô. Quanto mais você voltar 1000 gerações atrás. Então é uma ideia de grandeza aqui para mostrar que Deus ele está sempre mantendo a sua aliança e ele não a quebra, porque as suas promessas são firmes no seu caráter. Ou seja, Deus ele até pode adaptar o seu modo de agir, mas ele nunca vai fazer isso à custa do seu amor e da sua justiça. Só que o grande problema é que a gente, muitas vezes, tem dificuldade de conciliar essas duas coisas. Afinal de contas, como é que uma justiça perfeita pode ser amorosa ao mesmo tempo? Como é que Deus pode ser justo e castigar, punir, corrigir o mal e ao mesmo tempo ser misericordioso, gracioso, bondoso? E Jesus ele vai responder isso de um jeito totalmente radical que a gente jamais, como seres humanos, conseguiríamos entender. Lá em Mateus 5, versos 43 a 48, Jesus ele vai chamar os seus seguidores a amar os inimigos, porque é exatamente isso que Deus faz. E aí Jesus diz: olha, Deus, ele é bondoso para com os seus amigos e os seus inimigos. Por quê? Deus ele não leva em conta quem é amigo ou inimigo na hora de fazer o sol nascer sobre os bons e os maus. Ele manda a chuva para quem é justo e para quem é injusto. Então existe uma graça comum da misericórdia de Deus para todas as pessoas, independentemente de aceitarem, de serem amigos de Deus ou não. Né? O amor de Deus ele não é seletivo. E aí Jesus ele vai soltar aquela famosa frase, que é uma frase totalmente desconcertante para nós. Ele diz: sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Só que de que tipo de perfeição que ele está falando dentro do nosso contexto humano falho? Ele não está falando de uma perfeição sem erros, né? Sem erros técnicos ali, sem tropeços, sem defeitos, porque é praticamente impossível dado o nosso contexto de pecado. Mas a perfeição que ele está falando ali, e claro, estou falando do nosso contexto ser humano de pecado. Né? A perfeição dele, divina, é sim, sem defeitos, sem tropeços, sem falhas de caráter. A nossa, não. Mas ele está falando aqui de uma perfeição em termos de amor. Ele está falando de um amor que é tão profundo que ele transborda até para aqueles que simplesmente não merecem esse amor. Assim como Deus ele demonstra amor para justos e injustos, nós também devemos amar sem acepção, sem partidarismo, sem sermos parciais. E quando esse amor então ele vai ser manifesto na nossa vida, a gente vai exercer um tipo de amor que é perfeito, de acordo com o amor de Deus. Né? Mas quando é que esse amor e essa justiça elas vão então se manifestar plenamente? Quando é que Deus vai finalmente escolher agir de uma forma definitiva para restaurar as coisas e deixá-las do jeito que ele sempre planejou que elas fossem? E a gente, claro, vai para o livro dos finais, que é Apocalipse.
E lá no capítulo 15, versos 3 a 4, a gente vê uma descrição do momento em que todas as pessoas, sem exceção, bons e maus, justos e injustos, vão finalmente reconhecer a justiça de Deus, vão perceber que ele estava certo nas suas escolhas, no seu modo de agir, e todos, sem exceção, vão declarar: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ou seja, no fim, absolutamente ninguém vai poder acusar Deus de ser injusto, de ser parcial, de estar errado no seu juízo, na sua sentença. Deus ele não quer forçar a consciência de ninguém para reconhecê-lo. A grande verdade dele será tão clara que até aqueles que o rejeitaram vão rejeitá-lo com consciência plena, mas antes disso vão admitir que ele sempre foi bom e que essa é uma escolha pessoal deles, a despeito da bondade de Deus. Só que se a justiça de Deus ela é cheia de amor, como de fato a Bíblia parece dizer, então o que isso diz sobre nós? Como é que nós podemos então refletir essa justiça perfeita, esse amor perfeito no nosso dia a dia com aqueles ao nosso redor? E a resposta ela pode estar na própria essência de quem Deus é. Por exemplo, quando Moisés ele pede para ver a glória de Deus, ele quer ver a glória de Deus. Deus, mostra-me a tua glória, mostra o teu rosto para mim. O que Moisés vê quando Deus aparece não é um espetáculo de luzes ou uma demonstração de um poder avassalador, explodindo coisas, fazendo raios cair. Não. O que Deus mostra para Moisés foi o seu caráter. E a forma como Moisés descobre o que ele viu é o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Essa experiência está registrada lá em Êxodo 34, verso 6. Né? Deus ele diz para Moisés: eu farei passar diante de você toda a minha bondade. Ou seja, a glória de Deus ela não está na força bruta, na manifestação de obras sobrenaturais. A grande demonstração da glória de Deus está na sua bondade, na sua graça, no seu amor. E aí vem a pergunta para a gente fechar aqui a nossa discussão. Será que a gente realmente acredita nisso? Porque, assim, vamos ser honestos. Todo mundo já teve um momento de dúvida em relação ao mundo, à nossa situação, em relação a quem Deus é, né? Todos nós vivemos situações em que a gente acaba se perguntando: será que Deus realmente é bom? E se ele é tão bom, por que ele permitiu que essa coisa acontecesse na minha vida? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez você esteja fazendo essa pergunta agora, passando por alguma coisa que te fez perguntar isso. Será que Deus de fato é bom? E se ele é bom, por que ele não está me preservando disso, ou me tirando dessa situação? Mas eu quero convidar você para olhar o que Jesus fez quando ele enfrentou a maior injustiça que alguém nesse mundo já experimentou na história humana. Ele, sendo bom, trazendo apenas amor e ensinando a graça, a misericórdia e a justiça, foi condenado à morte como um criminoso comum. E nesse episódio, ele confia completamente no Pai até o fim escuro. Lucas 23, 46 descreve ali um registro das últimas palavras de Jesus na cruz. E embora ele fala: pai, por que o Senhor me abandonou? Ele olha e não consegue perceber a presença de Deus. Mas a sua última expressão, o seu último fôlego, suspira: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu confio em ti de forma total e definitiva. Jesus não viu o fim da história naquele momento. Ele estava, digamos assim, limitado na sua onisciência como ser humano ali. Né? Jesus ele escolheu estar limitado como um ser humano. Então, ele não tinha essa onisciência de saber tudo o que acontece e irá acontecer. Então, quando Jesus olhava para o futuro, tudo que ele via era escuridão, era o túmulo. E ainda assim, ele escolhe confiar no caráter do seu Pai. E é exatamente isso que ele nos convida a fazer. Você quer refletir a justiça de Deus na sua vida? Comece sendo honesto com ele em oração. Deus ele não tem medo de perguntas, ele não tem medo de que você o questione. Ele quer que você vá a ele e coloque diante dele todas as suas dúvidas, todas as suas angústias. Porque Deus ele prefere um coração sincero que o busca, mesmo em meio à dor, do que um silêncio fingido que, né, finge que confia nele, mas que busca outras soluções, que busca outros caminhos. Confie no caráter desse Deus, assim como Jesus confiou.
Se você hoje está passando por uma situação em que você não entende o que ele está fazendo e por que ele parece estar demorando, lembre-se de que um dia ele prometeu que toda injustiça será corrigida e mantenha viva a esperança. Apocalipse 21:4 promete que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte, o pranto e a dor não existirão mais. Essa é a promessa que nós devemos confiar a cada dia. E se essa promessa de alguma forma trouxe conforto para você, se a mensagem que você viu aqui hoje, ela de alguma forma trouxe conforto para o seu coração, te fez pensar, eu quero convidar você encarecidamente a compartilhar com outras pessoas que também precisam ouvir isso, o link desse vídeo. Tá certo? Tem um botão aí de compartilhar, ou você pode simplesmente copiar o link do vídeo no browser aí e mandar no WhatsApp, mandar nas suas redes sociais. Alguém deve estar precisando dessa palavra de conforto. Então, peço a você encarecidamente que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você chegou até aqui, se esse vídeo ele edificou você de alguma forma, por favor, considere deixar aí o seu like para ajudar a gente a ser evidenciado e aparecer para outras pessoas. E eu convido você para na semana que vem a gente estudar um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso, tá certo? Eu te espero lá. Um forte abraço e que a graça de Deus conduza você por toda essa semana. Tchau, tchau.